o avanço da pandemia da Covid-19, intensificaram-se as discussões em torno do ensino doméstico, ou ensino domiciliar, também chamado de homeschooling. Mais de 15 projetos já foram encaminhados ao Congresso tentando a regulamentação. Em setembro de 2018, o STF julgou que o homeschooling não deveria ser admitido enquanto não houver uma lei que regulamente o tema. Afinal, o que é homeschooling? Para falar sobre esse tema, o programa Opinião Pernambuco de hoje está recebendo Viviane de Bona, professora do Centro de Educação da Universidade Federal de Pernambuco. E também Adair Aparecida Isberga, que é doutora em Psicologia e vice-presidente da ANEC, Associação Nacional das Escolas Católicas. Lembramos que o programa Opinião Pernambuco, não apenas este, mas todos os programas, também são exibidos nas rádios Universitária FM 99.9 e na Rádio Universitária AM Paulo Freire 820 kHz. Bem, sejam bem-vindas ao programa, e aí acho que é importante a gente começar tentando trazer o conceito, esclarecer melhor para as pessoas o que é, na verdade, o homeschooling, esse ensino doméstico que está sendo tão comentado nos últimos dias. Poderíamos começar com a irmã Adair Isberga. Seja bem-vinda. Muito obrigada. Eu agradeço por este convite. Então, nós temos, assim, como a ANEC também, levado esta discussão que alguns pais no nosso país estão pedindo, né, para que eles mesmos sejam os tutores, os professores de seus filhos em suas casas e que eles ministrem uma educação. A maioria dos pais e de mães, né, que nós temos um pouco o contato, assim, que decidem por essa opção educativa, eles se fundamentam na sua, né, na sua radicalidade, assim, ou nos seus posicionamentos, às vezes, religiosos ou políticos, de que eles seriam, assim, eles que devem conduzir a escola do jeito que eles pensam que deve ser, né? Na década de 80 e de 90, o homeschooling foi muito reivindicado pelos pais nos Estados Unidos, né? E eram pais muito fundamentalistas, né? Eles achavam que as famílias que devem ser as responsáveis pela educação dos seus filhos e que delegar para outros pode implicar também um grande perigo moral e espiritual para eles, né? E esse tipo de educação, ela acabou avançando para outros países onde as políticas neoconservadoras estão ressurgindo, como é o caso também aqui no Brasil, né? Então, nós temos ali a Canadá, depois a Alemanha, Austrália, Reino Unido, mas são, assim, mesmo em âmbito internacional, não há, assim, um consenso jurídico sobre o homeschooling. Depois, não há, assim, um critério, uma cartilha que vá regulamentar como são esses processos pedagógicos dados pela família, né? Então, há um impasse muito grande por isso, né? Nesse sentido, assim, do desenvolvimento da educação feita na casa. Né? Então, professora Viviane, até que ponto esse modelo de ensino ele pode afastar a aluna daquilo que realmente seja importante para a sua vida, e o que é que pode ter de positivo também dentro dessa discussão? Pronto, então, eu agradeço também a oportunidade desse momento de debate, de diálogo, né? O homeschooling, então, quando a gente trata da educação doméstica, a gente está dizendo que os pais vão assumir a responsabilidade total pela educação formal dos seus filhos, né? E, nesse sentido, eles deixariam, então, de frequentar a instituição que hoje, né, é a instituição maior que é frequentada, que é a escola, e passa, então, a ter todos os aspectos que se voltam a essas questões de conteúdo, de desenvolvimento cognitivo, direcionado, né, dentro da sua própria casa, pelos próprios pais ou responsáveis, ou até tutores e preceptores que são, assim, desejados. Né? Então, eles deixariam de frequentar o espaço de convivência social, que é a escola, né? Porque a gente não está tratando aqui, a educação ela é ampla, ela não acontece apenas na escola, né? Nós temos aspectos da educação informal, da educação não formal e da educação formal. Nesse momento, nós estamos falando da educação formal, né? E aí eles deixariam de conviver, de trocar, de se socializar com outros colegas, com outras pessoas da sociedade, do seu convívio social.
Irmã, quando a gente fala em convivência, a gente pode remeter um pouco aos conceitos do Vygotsky, que falava do sócio-interacionismo, e aí como um mecanismo fundamental, importante, exatamente para que a criança ela possa aprender também com o outro, né, e que o processo de alteridade ele se dê na sala de aula. Eu gostaria que a senhora destacasse um pouco até que ponto isso se perde, né, quando se traz para vigência um modelo de uma escola doméstica, de uma escola que hoje é chamada de homeschool. É só a gente pensar o que foi a importância da escola na nossa vida, né? Nessa socialização. Até o fundador das nossas escolas, eu sou da congregação salesiana, ele diz que a educação, a verdadeira educação se dá nas relações, né? Então, é com o outro que a gente se constitui como ser humano, se confronta, cresce, conhece outros modos de vivência, outros estilos, e por isso a gente pode se olhar e se modificar, né? Antigamente, a educação ela era dada, né, em casa, e algumas pessoas mais privilegiadas, tinham essa oportunidade. E quando surgiu a escola, foi um grande avanço na democratização do ensino, né? Então, a gente concebe que a escola ela é um espaço para desenvolver o conhecimento, mas ela é um espaço muito grande dessa integração, dessa constituição da pessoa plena, porque a gente precisa formar o ser humano na autonomia, na liberdade. Então, a nossa grande preocupação é tirar esse espaço de direito da criança, do jovem e do adolescente, porque para ele se desenvolver plenamente, ele precisa do confronto, né? Precisa de ideias diferentes para que ele possa pensar o mundo de uma forma muito mais ampliada, de uma forma assim, onde ele possa perceber que existem outras maneiras de pensar, outras maneiras de se ver o mundo, né? Eu estive até numa pequena escola na Alemanha, de educação infantil, que eu achei muito interessante. A mãe foi me apresentar a escola e ela foi me dizendo, aqui, irmã, nós temos assembleia desde pequenos. As crianças pequenas também são produtoras de cultura. E nós incentivamos muito isso, a escola propõe muito esse tipo de projeto. Por quê? Porque desde pequenas as crianças precisam saber defender suas ideias, respeitar a ideia do outro, para que ela possa crescer nesse processo de autonomia, para que não sejam pessoas que foram dominadas, que foram do jeito que nós fomos quando surgiu o nazismo, porque a gente não sabia de nada o que estava acontecendo, e nós fomos pessoas totalmente tapadas, né? A gente não conseguia enxergar a realidade. Então, nós queremos que as crianças tenham opiniões claras, juízos verdadeiros, né? Concepções, ideias, conceitos muito claros desde pequenas para que saibam se posicionar. Esse é o espaço da escola, né? Da formação para esse monte de visões e depois saber se posicionar e escolher aquilo que é melhor para a sua vida. Há um acórdão no STF e então o ministro Alexandre de Moraes ele chega a dizer que a Constituição Federal não veda de forma absoluta o ensino domiciliar, mas proíbe qualquer de suas espécies que não respeite o dever de solidariedade entre a família e o Estado como núcleo principal à formação educacional das crianças. Isso é realmente consistente, esse tipo de colocação do ministro Viviane? O que é que isso tem de concreto e o que é que isso deixa de dubiedade em relação a interesses que possam haver para que esse modelo de homeschooling avance? Então, retomando um pouquinho a fala, né, da irmã Adair, ela coloca essa questão da escola enquanto um espaço de reflexão crítica. Né? Então, nós vamos possibilitar, nesse meio, nesse contexto, uma relação às nossas crianças e aos estudantes com o mundo que extrapola a sua própria casa. Quando a gente permite que seja feito isso, né, num espaço, a gente está cerceando ela a um ponto de vista específico. A gente não pode dizer que não seria possível, até porque nós sabemos que em outros países existem legislações que já amparam e, de certa forma, legalizam esse tipo de ensino. Mas também há aferições e avaliação, ou seja, né, não é simplesmente os responsáveis, a família dizer agora nós vamos ficar responsáveis por tudo que envolve a formação do nosso filho ou das nossas crianças, né, e aí nós vamos fazer o que nós queremos.
Não, precisa ter um plano de estudo que seja submetido à Secretaria de Educação e a instâncias, né, que vão acompanhar o que é que está acontecendo. Então, assim, de certa forma, pode abrir algumas jurisprudências, né, neste contexto, quando ele diz que, desde que se garanta aquilo que é mínimo estabelecido, mas a gente sabe que vai ter alguns prejuízos no que compete a questões de socialização ou tantos outros, né, no desenvolvimento integral das nossas crianças, né? Agora, há situações que, de fato, podem ser aceitas, né, como casos extremos de bullying, algumas situações de constrangimento, como a gente sabe que existiu aqui mesmo no estado de Pernambuco, né, que acaba resguardando algum outro aspecto que a criança ou o estudante esteja vivendo nesse contexto escolar. Doutora Adair, a senhora acredita que falte clareza na legislação brasileira? E a gente poderia até trazer outro dado, que é o fato de que são mais de 15 projetos, né, que já seguiram para o Congresso, tentando, de certa forma, regulamentar ou viabilizar esse modelo. Sim, como a Viviane colocou ali, em casos extremos, né, por exemplo, um caso de sofrimento agudo que a criança está enfrentando, é uma situação diversa. Agora, aqui, regulamentar uma educação que ela passa a ser, né, durante todo o período da educação básica da criança dentro do lar é outra coisa, né? Então, a gente precisa distinguir bem, porque nós precisamos ter um sistema nacional de educação, né? E temos que trabalhar com as várias inteligências da criança. Uma inteligência é a inteligência cognitiva, a outra são as inteligências socioemocionais, mas tem a inteligência social, né? Então, ela precisa desse espaço amplo, né? E a família, não vamos dizer que a família não é responsável pela educação da criança, porque ela é a responsável, né? Até nos documentos que nós temos, fala que a família é a primeira educadora do mundo das virtudes, da moral da criança, né? Mas a escola, ela tem a sua especificidade, né? Ela é um espaço de convivência, mas ela é um espaço de formação mesmo, de consciência ampliada. Então, a família ela não pode ser a única responsável durante toda a formação básica de um ser humano, né? Pois, como diz o Papa Francisco, tem dito muito hoje um provérbio, né? Para você educar, é um provérbio africano, nós precisamos de toda uma aldeia, né? Então, eu gosto muito de um livro que a Viviane Mosé escreveu, onde ela apresenta bem esse contexto, e também já ouvi falas dela, que ela diz assim: olha, eu tenho um filho, eu converso com o porteiro, eu converso com a mãe do amigo do meu filho, eu converso com a professora, eu converso com a minha colaboradora na minha casa, porque eu tenho que cercar o meu filho de todos os jeitos para eu saber como que eu preciso atuar para a formação melhor. Então, não é que a família seja desprezada, né? Nós estamos num mundo que a gente tem que fazer a cultura do encontro, o Papa Francisco vai dizer, e agora ele propõe um pacto educativo global da educação, né? Ou seja, todas as sociedades, todos os ambientes, todos somos responsáveis pela educação das nossas crianças, dos nossos jovens, porque a nossa preocupação maior é a construção da nação brasileira. E a construção da nação, ela vem com esse desenvolvimento do ser humano na sua integralidade, né? Tem estudos que mostram que, que nos 3 primeiros séculos, por exemplo, nosso, onde a educação era dada na família, houve pouco avanço nessa questão da formação intelectual mesmo da criança, né? Ainda mais na formação social da criança. Então, eu acredito assim que a escola ela é um ganho. Demorou para a gente ter uma escola, né? Ela avançou muito o ensino, e se a gente quer construir uma nova nação, né? Uma nação mais solidária, a gente precisa olhar o mundo. O Paulo Freire dizia, né? Temos que educar, ensinar, abrir os olhos para o mundo. Então isso é muito importante, né? O espaço escolar, ele não que a gente tira assim, a família tem que participar da escola, né? Nós podemos avançar, eu acho que a escola pode avançar. Nós também temos que ajudar a escola a avançar, trabalhar mais os conselhos de pais, para que os pais estejam mais dentro das nossas escolas, trabalhem mais junto nos projetos pedagógicos. Isso é possível fazer, outros países também fazem. Agora, a educação domiciliar única,
ela tira todos esses outros direitos de convivência da criança, que é muito rico. E depois também você pode, às vezes, pegar um pai que tem uma ideia, assim, muito fechada, né? E aí como faz? Educa a criança só naquela vertente? Ok, doutora Adair, doutora Viviane, a gente faz uma pausa, mas daqui a pouco a gente ainda tem um complemento, né, do programa para a gente continuar com a nossa conversa, ok? Então, até já. Até já. Estamos de volta com o programa Opinião Pernambuco, conversando com a doutora em Psicologia e vice-presidente da ANEC, Associação Nacional das Escolas Católicas, Adair Isberger, e também com a professora Viviane de Bona, do Centro de Educação da UFPE, com especialidade na área da infância. Bem, vamos exatamente para você, Viviane. Com a pandemia, essa discussão, ela parece-me que se acentua a partir, sobretudo, do momento em que muitas aulas começam a acontecer à distância. Há, inclusive, uma confusão entre o conceito de EAD, de educação à distância, com a educação doméstica. Então, gostaria que você tirasse essa dúvida aí, né, para deixar as pessoas cientes exatamente do que está acontecendo. Pronto, então, com a situação de calamidade, né, de uma situação pandêmica que a gente se encontra, a gente passa a ter, então, uma questão de um ensino remoto, né? A gente tem essas diferenciações, porque realmente, como você mencionou, tiveram essas dúvidas. É educação à distância? A gente sabe que a educação à distância é uma modalidade já muito antiga, né? Não é nova, e que acontece no ensino superior e em alguns aspectos de cursos profissionalizantes. Na educação básica, a educação à distância ela não é permitida, não há uma legislação que a ampara. No contexto da pandemia, então, a gente tem uma situação em que as pessoas não podem sair de casa, mas o seu direito social, né, seu direito humano à educação precisa ser garantido. E aí a gente passa, então, a ver, né, uma mobilização por parte, claro, dos sistemas de ensino público, por parte também dos sistemas particulares de ensino, para que esse direito seja garantido às nossas crianças e aos nossos estudantes. Então, o ensino remoto, a educação online, ele poderia ser dizer que é algo tão específico para esse contexto. O que acontece? Né? Com as crianças estando em casa, a gente precisa de um acompanhamento maior da família. Então, tira um pouquinho aquele aspecto da escola, onde a família leva seus filhos ao momento que ele vai passar de 4 horas no mínimo, né? A quem tem mais um período integral, por exemplo, até 6 horas ou 8, e passa a ter que acompanhar, né? E oferecer e disponibilizar que aquelas atividades, que aquelas experiências sejam de fato realizadas para as crianças e com as crianças. Então, foi algo que a gente percebeu muito presente, né, uma valorização agora do papel do professor, porque a gente percebe que para ensinar, não basta apenas saber, nós temos conhecimentos específicos e aspectos específicos que envolvem a nossa profissão docente, né, que nos leva a ser e a atuar nessa profissão professor. Então, isso que a gente vem vivendo agora está reafirmando também o quanto a família deve estar envolvida nesse processo, mas o quanto também existem aspectos que são tão específicos de uma formação docente para a atuação. Doutora Adair, de certa forma, o Estado ele estaria querendo se desobrigar do seu papel também de sua participação na educação das crianças, dos jovens, quando ele acena com a possibilidade de homeschooling, até porque o governo atual ele tem sido um defensor, né? Tem encaminhado algumas intenções de viabilizar um modelo de homeschooling, como acontece, por exemplo, com os Estados Unidos. E o Brasil tem tentado seguir muito os Estados Unidos naquilo que talvez não seja o melhor para o nosso país por conta de nossas especificidades. Eu gostaria que a senhora falasse um pouquinho sobre isso, né? Qual é realmente o papel do Estado na educação, né, na educação básica, e até que ponto isso seria uma forma de fugir a essa responsabilidade?
Uhum. Sim, é uma obrigação do Estado, porque o Estado tem que formar seus cidadãos, né? E tem que formar uma nação coesa, uma nação onde ela se desenvolva nos aspectos democráticos, participativo. Nós só fazemos história se nós participamos, não é verdade? Eu gosto muito dessa frase, né? A gente só faz história se a gente participa. Então, para a gente construir uma civilização, uma cidadania, que a educação ela tem que formar isso, né? Também a pessoa para ser um cidadão honesto que ajude a construir o seu país. Pode ser uma desobrigação do Estado, mas eu acho que nem é tanto esta a intenção. A intenção, eu acho que é uma falta de compreensão mesmo do papel da escola e do papel da família, né? São papéis diferentes, mas são papéis complementares, né? Então, eu acho que, assim, uma falta mesmo de concepção um pouco mais teórica, um pouco mais embasada, fundamentada do que significa um processo pedagógico e educacional. A escola tem avançado demais com as metodologias, o jeito de ensinar, né? E nós não podemos comparar o nosso país com outros países. A cultura é muito diferente, né? Enquanto nós não tínhamos escola, nós tínhamos ali, nos 3 primeiros séculos, 15% de pessoas alfabetizadas no país, né? Com a chegada da família real também, que começa os processos da escolarização, é só para a elite. Então, foi um avanço muito grande quando nós começamos a criar escolas no nosso país, e isso é que vai constituindo um povo, né? Então, eu acho que, assim, falta na concepção um pouco de política pública esse investimento, essa compreensão maior. Nós temos planos nacional de educação, Conselho Nacional de Educação, eu acompanho muito o Conselho Nacional de Educação, temos gente muito boa, muito culta, com processos de desenvolvimento da escola muito avançado no nosso país, mas precisamos que todos tenham a mesma compreensão. Viviane, há muitos grupos, inclusive, de famílias que defendem o homeschooling e chegam até a defender o unschooling, que seria um modelo mais radicalizado, né, da homeschooling, que é uma educação sem intervenção nenhuma do Estado, né? E aí seria uma coisa bem tribal mesmo, né? A gente ensina, a gente não depende de nenhum tipo de projeto pedagógico e nós vamos fazer uma transferência de informações, o que não é o ideal para uma sociedade, para a formação de ninguém, né? Uma mera transferência de informações horizontal, vertical, né? Essa transferência, ela deve ser muito mais uma troca mesmo, uma troca horizontal, mas, no entanto, tem pessoas que chegam a defender isso, né? Eu gostaria de falar um pouquinho sobre isso. Nós vivemos sob esse temor de essa visão extremamente conservadora, ela ir adiante. Então, é preocupante isso, né? Existem alguns pontos, quando a gente vai buscar aspectos que fundamentam e justificam o homeschooling, justamente trazem essa perspectiva de uma flexibilização e até um acompanhamento mais personalizado, voltado mais à singularidade de suas crianças, né? De quem está naquele contexto, então direcionando quais são os princípios, quais são os aspectos, tirando questões que se voltam à violência, enfim. Então, a gente vê que isso vem avançando em torno da discussão e que, em alguns aspectos, fazem sentido, né? Tanto que a gente vê tantos planos, tantos projetos de lei sendo submetidos. Mas o que a gente não pode desconsiderar é justamente esse papel da escola, que é um dos espaços também de desenvolvimento, né, da educação, onde ela acontece. Então, eu acho que, assim, é algo que a gente precisa ter muito equilíbrio, né, quando a gente passa a considerar que a gente pode ter famílias que são bolhas, famílias que se responsabilizam e que dizem o que compete na formação de suas crianças. Né? Então, nós temos aí direitos, nós temos perspectivas, nós temos, inclusive, temas que precisam ser tratados para o desenvolvimento e para que a gente tenha mesmo sujeitos com tantas competências emocionais, sociais, para essa convivência em sociedade.
né? Então, como que eu vou me defrontar com uma diferença, com um outro, com aspectos tão diferentes, se eu não vivo essa perspectiva? Se a minha é mostrada, enquanto criança, um único aspecto na minha formação, né? Então, é por isso que a gente entra com essas questões aí de equilíbrio, quando a gente vê avançando esses discursos de que existiria uma individualidade e que deveria ser respeitada essa singularidade na formação de se são meus filhos, eu é que sei o que é melhor para a vida deles ou para o seu futuro. A gente só tem agora 1 minuto para encerrar o programa, então eu devolvo a palavra para a senhora, doutora e irmã Adair, né, para uma conclusão. Então, eu acho que nós temos que pensar assim, os pais não são donos dos filhos, né? E eles não podem sozinhos definir o caminho para os próprios filhos, porque eles podem projetar nos filhos uma visão que eles têm de mundo, mas às vezes não é a visão mais aberta. E isso pode trazer consequências futuras, né? E é só perguntar para uma criança, eu vejo agora aqui, que tem pouco tempo, né? Mas eu vejo agora que as crianças não puderam ter acesso à escola, quando elas começam a retornar, a alegria que é a convivência, a alegria que é participar, a alegria que é estar junto com os professores, né? Um tédio ficar em casa, né? Nesse tempo. Então, é um direito da criança frequentar uma escola. Ok, muito obrigado. A gente agradece a sua participação, doutora Adair Isberga. Agradecemos a sua participação também, doutora Viviane de Bona, e a todos vocês que nos acompanharam. O Opinião Pernambuco de hoje fica por aqui e a gente se encontra em um próximo programa.